As operações recentes da Polícia Federal contra os bolsonaristas transtornaram o PL, o partido de Bolsonaro. A operação mais recente foi contra Alexandre Ramagem, e mesmo com a prisão iminente do deputado, o PL insiste na candidatura dele como prefeito do Rio de Janeiro. Acredita-se que essa operação deu visibilidade para Ramagem, um candidato que não decola. Ele está empatado com o Tarcísio Mota, o candidato do PSOL, na segunda posição, tendo chances de nem ir ao segundo turno. É um erro, na minha opinião, o PL manter essa candidatura. Mas eles podem estar fazendo isso para evitar disputas internas, porque até o nome de Flávio Bolsonaro foi cogitado para ser candidato a prefeito do Rio. E uma derrota no Rio de Janeiro será devastadora para o Bolsonaro. Na sua opinião, essa operação da Polícia Federal dá visibilidade ao Ramagem de modo positivo? É um erro do PL? Essa derrota no Rio é devastadora para o Bolsonaro? Se você concorda que é um erro, deixa o like e se inscreva no canal. Essas informações sobre o Alexandre Ramagem ser mantido como candidato do PL foram trazidas para nós pelo Guilherme Amado. Segundo as informações do Guilherme Amado, mesmo após toda essa operação da Polícia Federal, Ramagem deve ser anunciado como candidato a prefeito do PL no Rio de Janeiro depois do Carnaval, ou seja, lá para o finalzinho do mês de fevereiro. E essa data ela foi escolhida não por conta da operação policial da PF, mas porque ainda há uma dúvida sobre a composição da chapa do Ramagem. Se o PL vai como um candidato a vice com uma chapa pura ou se vai compor com outros partidos. Se bem que está difícil esse apoio. E existe também a opinião de Michele Bolsonaro, que quer um candidato chapa pura, contra os filhos do Bolsonaro, que querem um candidatos de partidos diferentes. É um embate muito grande. O que o PL acredita é que essa operação da Polícia Federal deu visibilidade ao Alexandre Ramagem. Na minha visão, isso é um erro. Porque essa operação da Polícia Federal, ela vai culminar com a prisão do Ramagem. Porque tem questões ilegais envolvendo o uso do software espião e corrupção. Porque ele foi supostamente chantageado por 2 servidores da ABIN que cometeram irregularidades e não foram exonerados por terem chantageado o Ramagem a respeito desse software espião. Então tem tudo para a candidatura do Ramagem ser impugnada ou ele até mesmo ser preso. Nós estamos falando aqui desde o início, quando essa candidatura foi anunciada. Antes dessa busca e apreensão a gente falava, é um problema, Ramagem vai ser preso. E de fato tudo caminha para isso. Pode ser que o PL esteja insistindo nessa candidatura do Ramagem para evitar disputas internas. Porque essa escolha do candidato no Rio de Janeiro provocou muita disputa interna. Porque inicialmente o Walter Braga Neto não queria ser o candidato, ele queria disputar alguma coisa por Minas Gerais, aí ele foi cassado. Com a cassação do Walter Braga Neto, o Bolsonaro decidiu que o Ramagem fosse o candidato do PL no Rio de Janeiro. Mas outras disputas envolviam o Cláudio Castro, que queria apoiar um candidato do PP. Aí depois tinha o Ramagem, o Carlos Portinho, que também é senador da República, queria disputar essa vaga. Foi um quiprocó só, até o Flávio Bolsonaro. Em meados do primeiro semestre do ano passado, foi cogitado e houve um problema com o Carlos, porque eles disputaram isso. Então o Bolsonaro deu um basta colocando o nome do Ramagem. Agora que essa vaga vai ficar aberta, disputas internas podem votar. E o que o PL menos quer nesse momento é uma disputa também no Rio de Janeiro, como já acontece em São Paulo pela escolha do vice do Ricardo Nunes. Essa informação de euforia do Guilherme Amado, ela contrasta com a informação do Lauro Jardim do O Globo. Segundo o Lauro Jardim, dentro do PL, fala que a candidatura do Ramagem está acabada, que é impossível ele sair como candidato. Ele já tinha muitos problemas, a candidatura dele não apresentava força, mas depois da operação policial contra ele, o Ramagem não seria mais viável. E o PL já estava até especulando um plano B, porque ele poderia ser, como eu falei, ter a candidatura impugnada e mais ainda, até mesmo ser preso. Então todas aquelas desconfianças internas no PL que já existiam, elas se confirmaram com a operação policial e ela pode ter sido utilizada como pretexto para rifar a candidatura do Ramagem, colocando um outro candidato ali. Porque eu vejo que essa euforia com Ramagem, que a operação policial pode o projetar, vai durar até a próxima pesquisa. Quando sair a próxima pesquisa de Datapoder, Quest, Datafolha, IPEC, enfim, essa euforia vai acabar.
A primeira pesquisa que foi divulgada, que já ligou o sinal de alerta dentro do PL, mostrou o Eduardo Paes bem à frente. E na segunda posição, o Tarcísio Mota empatado com o Alexandre Ramagem. O Ramagem estava à frente 1 ponto percentual, mas na pesquisa é margem de erro. O Tarcísio Mota é o candidato do PSOL, é um candidato de esquerda. Então o Ramagem pode ficar até mesmo fora do segundo turno. Isso para o Bolsonaro seria desastroso porque o Rio de Janeiro é o reduto eleitoral do Bolsonaro. Seria uma demonstração inequívoca de fraqueza e de enfraquecimento político do Bolsonaro. Nem ele quer isso. Porque como que ele vai pleitear chegar em 2026 para colocar aquela estratégia de candidatura sob júdice? E ele precisa ter força política para enfrentar o judiciário. Porque a gente sabe que existe ali todo um receio por parte do judiciário de prender o Bolsonaro e provocar uma revolta popular. Mas se nem o candidato dele, no reduto eleitoral, conseguiu se projetar, qual a força do Bolsonaro? Nenhuma mais. Dentro do PL, segundo informações do Ricardo Noblat, existe essa desconfiança do Ramagem. Ele recebe muita crítica. Por quê? Porque ele não ataca o Eduardo Paes, ele perde a oportunidade, ele fica só falando do Lula quando ele tem que atacar o adversário local. Foi especulado até mesmo o nome do Eduardo Pazuello, Pazuzu. E segundo informações do Noblat. Porque o Ramagem simplesmente não decola. Só que essa escolha a vice do Alexandre Ramagem passa por um embate dentro da família Bolsonaro. Porque o Flávio e o Carlos, o Eduardo é de São Paulo, né? O Flávio e o Carlos, eles são do Rio de Janeiro. Eles querem que o vice do Ramagem fique com alguém de uma outra legenda, de um outro partido, para consolidar assim a composição de chapa, fortalecendo a campanha e a candidatura do Ramagem. Só que a Michelle Bolsonaro, que tá mandando e desmandando no PL, calando a boca de todos os bolsonaristas, quer uma mulher como vice do Ramagem, a Cristonieto, que é do Rio de Janeiro, tudo. Então nós temos que ver essa disputa do vice, que é o fato decisivo para o lançamento da chapa do Ramagem, como vai ficar. Se Michelle vai conseguir suprimir a vontade do Carlos e também do Flávio. Os dois, na minha opinião, eles têm mais razão do que a Michelle, porque eles estão com medo da derrota no Rio de Janeiro. A derrota no Rio de Janeiro, ela é muito significativa para o Bolsonaro. E se você compor com outros partidos, evita que esses partidos façam campanha para o Eduardo Paes ou até mesmo lancem uma candidatura própria, como é o que está sendo especulado. A base do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, tem PP e MDB. Quando o Cláudio Castro chegou em reunião para a sua base e falou que o candidato era o Alexandre Ramagem, o PP recuou e falou o seguinte: o apoio não é imediato. E o MDB também fez a mesma coisa. Se esses partidos apoiarem um candidato próprio, mas ele não vai ter força, tudo bem, mas ele pode ter força suficiente para tirar os votos do Ramagem, fazendo com que o Tarcísio Mota vá ao segundo turno contra o Eduardo Paes. Seria um enorme desastre isso. Por isso que o PL e o Ramagem precisam usar a estrutura do PP e do MDB para terem os votos necessários para irem ao segundo turno. Depois, perder para o Eduardo Paes faz parte do jogo, mas não pode ficar fora do segundo turno. Por esse motivo, na minha opinião, a ideia do Carlos e do Flávio faz muito mais sentido do que a ideia da Michelle. Nesse jogo todo, nós temos a candidatura do Eduardo Paes, que o PT quer apoiar. Em conversa com a coluna da Bela Megali, do O Globo, a Gleisi Hoffmann falou: nós do PT podemos apoiar o Eduardo Paes. Não tem problema nisso. Mas o vice tem que ser nosso. O Washington Quaquá, que é o vice-presidente do PT, a Gleisi Hoffmann é a presidente do PT, sempre fazendo as quaquaquices dele, né? O Quaquá é um quaquá mesmo. Disse que o PT pode abrir mão do apoio ao vice, pode abrir mão do vice do Eduardo Paes, porque o plano do PT é reeleger Lula em 2026. A Gleisi falou: isso é uma opinião pontual dele, não defendida por todos. Por quê? Porque o Eduardo Paes vai usar esse segundo mandato para se projetar para disputar o governo do estado. E se o Eduardo Paes foi eleito governador do Rio, quem assume a prefeitura? O vice. Por isso que o PT quer tanto essa vaga de vice, ela é tão importante assim. E as disputas vão continuar nessa que é uma eleição bem importante para o futuro do país, pensando em 2026.